Oi pessoal, meu nome é Liara, eu sou biomédica, uma das criadoras da Estude Mais Cursos, e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre vírus. Então nessa aula a gente vai ver o que são os vírus, como eles são classificados, quais são as estruturas que compõem um vírus e também sobre o ciclo de vida desses seres. Para começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho o que são os vírus. Bom, os vírus, a palavra vírus vem do latim veneno. Eles são seres muito pequenos, possuem aí de 20 a 30 a 300 nanômetros, e eles não pertencem a nenhum dos 5 reinos, porque eles não são considerados seres vivos. Por que eles não são considerados seres vivos? Bom, primeiro que eles não se reproduzem sozinhos, tá? Então, eles precisam necessariamente de uma célula hospedeira para utilizar dessa maquinaria, dessa célula, para poder se reproduzir, criar cópias de si mesmo. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E uma outra característica que faz com que eles não sejam considerados seres vivos é que eles não possuem células, né? Eles são seres acelulares. E, além disso, eles não possuem organelas, né? Já que não possuem células, nem citosol. Mas, eles possuem um material genético, tá? Que pode ser um DNA ou um RNA. Bom, se eles não são seres vivos, o que eles são? Uma boa definição para os vírus são partículas infecciosas formadas por ácido nucleico e proteínas. Então, eles são partículas infecciosas. Falando um pouquinho da morfologia dos vírus. Bom, essa morfologia ela pode variar, obviamente, de vírus para vírus, mas a maioria dos vírus possuem pelo menos essas duas estruturas em comum, que são o genoma e o capsídeo. Bom, o genoma ele pode ser um DNA ou um RNA, e esse DNA e RNA podem ser de fita dupla ou simples. O capsídeo ele é uma capa protetora que vai ali envolver o genoma, né? É uma capa formada por proteínas. E ela vai ter a função ali basicamente de proteger e armazenar esse genoma. E a estrutura, né, que engloba o capsídeo e o genoma é chamada de núcleo capsídeo. Uma última estrutura que a gente pode falar é o envelope. Alguns vírus possuem envelope, né, que são vírus que a gente chama de envelopados. Porém, nem todos os vírus possuem envelope, tá? O envelope nada mais é do que uma membrana bilipídica, né? Uma membrana formada por uma bicamada lipídica, que geralmente é derivada, né, da célula hospedeira e que possui ali algumas proteínas virais. Falando um pouquinho melhor então do capsídeo, tá? O capsídeo ele é formado por muitas proteínas. Essas proteínas juntas vão formar um polímero, né, que é chamado de capsômero. E os capsômeros, né, muitos capsômeros formam o capsídeo. Então, o capsídeo é formado por capsômeros e os capsômeros são formados por muitas proteínas. Em relação ao formato do capsídeo, o capsídeo pode ter várias formas. A primeira delas é a forma icosaédrica, que é uma forma geométrica de 20 lados, né? Tem esse formato parecido com essa forma geométrica. Ele pode ser também filamentoso, ou seja, uma forma de filamento, né? Um filamento fino e comprido. E o vírus também pode ser um capsídeo que a gente chama de cabeça e cauda, né? Que é a junção do formato icosaédrico e filamentoso, tá? Então, pode ter aí essas 3 formas. Em relação ao envelope, tá? Como eu disse, é uma bicamada lipídica. E essa bicamada ela vai ser adquirida nas células hospedeiras durante o ciclo de vida, como a gente vai ver nos próximos slides, tá? Mas, além dessa membrana, a gente vai ter também ali algumas proteínas virais expressas nesse envelope. E alguns exemplos de vírus envelopados são o vírus influenza, né, que é o vírus da gripe, o HIV e o próprio coronavírus. É um vírus envelopado, tá? E depois a gente vai ver qual a relevância, né, de saber se um vírus é envelopado ou não. Bom, em relação ao ciclo de vida, né? O ciclo de vida é uma forma do vírus entrar na célula e se reproduzir, né? Já que ele não consegue se reproduzir sem uma célula hospedeira. Então, nós temos 2 tipos de ciclo. O ciclo lítico, que é o primeiro que a gente vai falar, e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico, ele vai envolver a lise da célula, né? Como o próprio nome já diz. Então, é um ciclo que acaba matando a célula hospedeira. E ele vai ser dividido em diversas etapas.
A primeira etapa é a adsorção, ou seja, a ligação do vírus à célula hospedeira. Então, vai ter ali o contato das proteínas virais com receptores da célula hospedeira. Depois de feito esse contato, a gente vai para a segunda etapa, que é a entrada. Então, ou o vírus vai entrar por completo, ou ele vai injetar o seu material genético na célula hospedeira. Então, entrando na célula, o vírus vai poder partir para a terceira etapa, que é a replicação. O que vai acontecer? O vírus ele vai sequestrar a maquinaria da célula hospedeira, tá? Ele vai utilizar essa maquinaria a seu favor. Então, a célula vai deixar de desempenhar as suas funções normais, né? Ou seja, isso vai ser prejudicial para a célula. E com que intuito que o vírus sequestra essa maquinaria? Para fazer cópias do seu genoma e cópias das suas proteínas. Porque assim, ele vai poder partir para a quarta etapa, que é a montagem de novas partículas virais. Então, ele vai pegar ali uma cópia do genoma, uma cópia das proteínas e montar uma nova partícula viral, que vai ser chamada de vírion. E aí, montados esses vírions, eles podem ser liberados, que é a quinta etapa, que é quando acontece a lise da membrana da célula, e os vírions são liberados para o meio extracelular. E aí, durante essa liberação, pode acabar tendo a incorporação aqui de uma parte dessa membrana, né? O vírus pode acabar se envolvendo aqui nessa membrana e criando um envelope. E com isso, né, sendo liberados, eles podem infectar uma nova célula. Então, esse ciclo lítico, né, essa forma de ciclo de vida, vai ser essencial para o vírus poder fazer mais cópias dele mesmo e infectando novas células. Já o ciclo lisogênico, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Sempre bom lembrar que os vírus, eles podem fazer os dois tipos de ciclos, tá? Depende aí do ambiente, da situação, enfim. Mas pode acontecer os dois tipos de ciclo para um mesmo vírus. Bom, o ciclo lisogênico, né? O começo dele é bem parecido. Então, primeiro a adsorção, né? A ligação do vírus à célula hospedeira. Depois, a inserção do seu material genético. Ele vai inserir o seu material genético na célula hospedeira. E aí, aqui que já começa a mudar. Quando ele insere esse material genético, ele vai ser incorporado ao material genético da célula hospedeira. Então, diferente do ciclo lítico, que ele vai sequestrar a maquinaria da célula, aqui não. Ele vai incorporar o seu material genético no DNA das nossas células. E aí, quando as nossas células forem se dividir, ele vai aproveitar esse momento, né? Como se ele pegasse uma carona ali, para que seu material genético também seja replicado nesse processo. Então, quando a célula for se dividir, automaticamente vai ter a replicação do nosso DNA e junto o genoma do vírus. Então, dessa forma, ele garante que o seu genoma seja passado para várias células, né? As células filhas vão acabar recebendo esse material genético também, porque ele está incorporado no DNA da célula mãe. Então, a célula mãe vai acabar passando para a célula filha. Então, dessa forma, ele consegue ir se propagando nas nossas células. E aí, quando o ambiente estiver favorável para o vírus sair da célula, ele vai entrar no ciclo lítico, né? Que todo aquele processo que a gente viu vai sequestrar a maquinaria da célula, vai montar os vírions e assim vai liberar esses vírions. Então, os dois ciclos, eles acabam estando ali interligados, tá? Bom, então só para deixar bem explicado, né? Vou falar um pouquinho das diferenças aqui do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. No ciclo lítico, vai ter a lise da célula, né, como a gente viu. No lisogênico não tem a lise da célula. No lítico, o genoma viral não é incorporado ao genoma hospedeiro, pelo contrário, ele vai sequestrar a maquinaria da célula para poder replicar o seu próprio material genético. No lisogênico, não, o genoma ele vai se incorporar ao genoma hospedeiro, então ele vai só ser replicado quando o genoma da célula for replicado também. No ciclo lítico, as funções normais da célula são comprometidas. Por quê? Porque ele vai sequestrar a sua maquinaria a seu favor. Então, a célula não vai conseguir desempenhar as funções que ela deveria estar desempenhando. No lisogênico, não vai ter o comprometimento do metabolismo celular, porque o vírus não vai sequestrar nada. Ele só vai ficar ali pegando uma carona no momento da replicação do DNA da célula. Então, ele não vai comprometer o metabolismo celular. Bom, o último tópico da nossa aula são os tipos de vírus, né? A gente tem diversas classificações para os vírus. A gente pode ter os adenovírus, que são vírus formados por DNA, né? Então, o genoma vai ser o DNA. E um exemplo são os vírus das doenças do trato respiratório no geral, mas aqui um exemplo seria um vírus causador da pneumonia.
Os retrovírus, eles são formados por RNA, então o genoma deles é RNA. E um exemplo é o vírus HIV. Os arbovírus são vírus transmitidos por insetos, então aí como exemplo nós temos o vírus da dengue. Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias e os micófagos são vírus que infectam fungos. E aí, para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui uma pergunta, né, muito importante para a gente saber a resposta, principalmente nesses tempos de pandemia, que se ouve muito falar que é muito importante lavar bem as mãos com sabão e usar o álcool 70. Por quê? Bom, isso vai servir para os vírus envelopados, tá? Um exemplo, obviamente, o coronavírus, né? Na pandemia que a gente está vivendo agora em 2020. O coronavírus, como a gente viu, é um vírus envelopado. E por que o sabão, então, vai matar o coronavírus? Como a gente viu, o envelope ele é uma bicamada lipídica. Então, como a gente sabe, o sabão ele dissolve a gordura, certo? Então, o sabão ele vai funcionar dessa forma. Ele vai dissolver esse envelope do vírus e vai acabar inviabilizando esse vírus. Então, dessa forma, a gente tem a morte do vírus por conta do sabão, que vai dissolver o envelope. O álcool 70 ele vai funcionar de forma semelhante. O álcool ele consegue penetrar no envelope, penetrar no capsídeo e vai acabar desnaturando as proteínas do capsídeo e também vai acabar dissolvendo os lipídios ali do envelope. Por isso que o vírus acaba morrendo. E uma coisa muito importante é que precisa ser o álcool 70, tá? Entre 60% e 80% são eficientes. Mas por quê? Porque esses álcools, eles têm uma porcentagem aí equilibrada, né? Uma porcentagem adequada de água e álcool. Porque o álcool, ele é um composto muito volátil, ou seja, ele evapora muito rápido, com muita facilidade. Se a gente não tem a água ali, o álcool acaba evaporando muito rápido e não dá tempo dele agir no vírus, né? Não vai dar tempo dele matar o vírus. Então, por isso que tem que ter um pouco de água, né? Entre 60% e 80% de álcool e 40% a 20% de água, para que o álcool consiga agir de forma adequada. Se for um álcool muito concentrado, por exemplo, acima de 80%, 90%, ele não vai funcionar, porque tem pouquíssima água e não vai dar tempo do álcool agir, ele vai acabar evaporando muito rápido. E se for um álcool com mais água, né, abaixo de 60%, ele não vai ter uma quantidade de álcool suficiente para agir contra o vírus. Então, a quantidade de água é muito grande. Por isso que tem que ser entre 60% e 80%, sendo 70% o mais adequado. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de vírus. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro das próximas videoaulas que vão sair por aqui. E não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e de nos seguir no nosso Instagram, Papo Cientista, Estude Biomédica e estude mais cursos. Até a próxima!